Obrigado, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, Sistema de Comunicação do Senado, senhoras e senhores. Eu me sinto aqui na obrigação de, depois de ouvir essa semana e a semana passada, tantos e tantos senadores dizendo que os pessimistas de plantão, etc, etc e tal, de também rebater algumas críticas que foram feitas aos nossos partidos. É inacreditável como a presidente Dilma não perde qualquer oportunidade para ficar bem na fita. Não faz nem 2 semanas, estava colada na imagem de agora ex-técnico da seleção brasileira, dizendo que o governo dela tinha padrão Filipão. Já que os sonhos do Hexa não se realizou e o Filipão caiu na boca do povo, ela resolveu tirar proveito da nota que o presidente da FIFA deu à Copa do Brasil. Em entrevista à rede Al Jazeera, ela não se conteve e pediu mais um mandato ao povo brasileiro. Francamente, se tem alguém merecedor de nota máxima nessa Copa, é o povo brasileiro, que assumiu a responsabilidade de receber com hospitalidade e carinho turistas de todas as partes do mundo. Mais do que isso, o cidadão compreendeu a necessidade de separar as questões internas do Brasil de um evento do porte da Copa do Mundo. O cidadão vaiou a presidente em todas as aparições nos estádios, mas soube aplaudir e reconhecer o mérito da seleção alemã pela conquista do Tetra. Condeno a vaia, mas a capacidade de separar as coisas é uma demonstração clara da maturidade política e crítica do brasileiro. E, por favor, não me venha o ex-presidente Lula tentar rotular os torcedores como elite branca. Aliás, gostaria de perguntar a Lula, com esta pompa toda que ele ostenta, a que classe ele pertence? Essa tentativa de dividir o povo brasileiro é infame e inoportuna. É forçar muito a barra. Mostra que Lula não consegue mais compreender o Brasil pós-protesto. A questão da Copa, como todas as outras da agenda nacional, não pode ser vista como uma ótica distorcida e monocular, que insiste em dividir todos entre otimistas e pessimistas. Nós, da oposição, temos que reconhecer que a Copa do Mundo saiu muito bem, acima do esperado, sobretudo com tantas obras inacabadas. Reconhecemos que os jogos transcorreram com tranquilidade e segurança, mas nossas críticas não foram infundadas. Com certeza, tiveram um papel de extrema importância para forçar o governo a, pelo menos, cumprir o mínimo necessário para não passarmos vexame. O Mundial chegou ao fim com uma herança de 23 obras por fazer, todas partes da matriz de responsabilidades da Copa, documento assinado pela primeira vez em 2010, mas alterado depois. Tiveram um custo inicial de 8,8 bilhões de reais, mas o atual preço atualizado já chega aos 11 bilhões, 25% a mais. São obras consideradas pelo governo como ações que já seriam necessárias e que deveriam ter sido antecipadas e priorizadas para o Mundial. Nessa lista, destacam-se, por exemplo, a ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de São José dos Pinhais, que atende Curitiba, assim como a de outros 7 aeroportos, Confins, Cuiabá, Fortaleza, Galeão, Manaus, Porto Alegre e Salvador. Portanto, senhora presidente, todas as questões que foram colocadas pela oposição permanecem atuais e merecedoras de respostas objetivas por parte do governo. Quanto se gastou com a Copa e qual o valor do superfaturamento resultante do regime diferenciado de contratação? Qual o verdadeiro percentual de dinheiro público que foi colocado na Copa do Mundo? Por que o Brasil deu isenção tributária à FIFA, que, de acordo com o TCU, deve chegar a mais de R$1 bilhão? Há medo por parte do governo que o cidadão descubra que Lula não disse a verdade quando, em 2007, prometeu que a Copa seria realizada com dinheiro exclusivo da iniciativa privada?
Qual é o legado de fato deixado por um evento que consumiu bilhões de dólares em estados superfaturados, como o de Brasília? Qual é o legado das 12 sedes que jamais conseguirão lotar os estádios, mesmo que reúnam o público presente de todas as partidas de futebol durante um ano? Essas questões, senhoras e senhores senadores, não podem ser empurradas para baixo do tapete. Não podem ser tratadas como se o eleitor brasileiro fosse bobo e pudesse ser enganado com manobras de marketing político para promover a reeleição da presidente Dilma. Como é que um presidente com o mínimo de transparência e responsabilidade tem a coragem de dizer numa rede internacional de TV que o Brasil entrará num novo ciclo de crescimento independente da economia mundial? Nós queremos que isso aconteça, porque o crescimento da economia, o pleno emprego, a produtividade e a competitividade se colocam como questões de Estado, acima dos interesses políticos. A presidente Dilma diz que tem tomado as medidas para entrar nesse sonhado novo ciclo de crescimento. Só uma coisa ela não diz. Que medidas são essas? Muito menos reconhece que o seu desgoverno tem colocado em risco a estabilidade econômica, uma das maiores conquistas do povo brasileiro na história recente do país. Ela jamais vai reconhecer que um país sério é com um mínimo de gestão governamental. Não pode ter 39 ministérios com milhares de cargos comissionados. No campo econômico, nenhuma previsão do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ou do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, tem credibilidade. Praticamente todas as previsões erraram feio, porque estavam contaminadas pela falta da racionalidade, característica típica da atual equipe econômica. A triste verdade é que, sob o comando do PT, o Brasil está a um passo do abismo. Basta ver os números da nossa economia para qualquer brasileiro compreender que, com mais 4 anos desse governo, teremos novas décadas perdidas. O Brasil encontra-se num quadro de inflação crescente, baixíssimo crescimento econômico e desequilíbrio das contas públicas. Há muito, nenhuma autoridade do governo fala do centro da meta da inflação. Os 4,5% caíram no esquecimento. E vejam, senhoras e senhores senadores, que esse percentual já pode ser considerado uma meta alta para um país que almeja estabilidade econômica. Com 6,52% até junho, a falta de preços acumuladas em 12 meses, a alta de preços acumuladas em 12 meses, furou com 1 mês de antecedência o teto da meta. Há previsões que até setembro cheguemos até 6,8%. O PIB, por sua vez, segue com previsões cada vez mais próximas dos míseros 1%. A balança comercial registra déficit de 240 milhões de dólares na segunda semana de julho. O déficit acumulado desde janeiro é de 1,4 bilhões de dólares. O fato é que hoje o Brasil mergulha num quadro de estagnação econômica, combinado com uma inflação que tende a extrapolar a meta, sobretudo quando os aumentos das tarifas públicas acontecerem. Volto a dizer, a condição econômica do país é um fracasso. A razão mais importante para tudo isso é o mau estado das contas públicas. O governo poderá maquiar seu balanço e tentar disfarçar o fracasso em relação à meta fiscal definida para o ano, mas isso de nenhum modo reduzirá as pressões inflacionárias. Pelo andar da carruagem, os excessos nos gastos públicos vão continuar de forma irresponsável e reforçados pelos interesses eleitorais. Capitaneados por Dilma, Guido Mantega vai continuar com a péssima fórmula de incentivos setoriais que não tem qualquer efeito duradouro sobre a economia. Senhoras e senhores senadores, é hora de voltarmos para a realidade brasileira e discutirmos com responsabilidade as propostas para o futuro do país. Ninguém no Brasil aceita essa política econômica tolerante com a inflação. O Brasil quer reformas que o conduzam a caminho de estabilidade econômica e ao crescimento sustentável e duradouro. Isso significa, necessariamente, redesenhar o sistema tributário, rever o pacto federativo nas competências e atribuições e incentivar o empreendedorismo no mais amplo sentido.
O governo da presidente Dilma, que insiste em ser interventor burocrático e lento, não condiz com o atual estágio de desenvolvimento do Brasil, tampouco com o potencial de nossas forças produtivas. O brasileiro está farto de manobras de marketing para promover a presidente a qualquer custo. O brasileiro quer discutir propostas e alternativas para o desenvolvimento e a construção de um Brasil mais justo e cidadão. O eleitor quer definir o caminho para um país livre da violência e com uma saúde e uma educação capaz de garantir o futuro das novas gerações.